que a gente chama da geometria, opa, travou aqui, dos nossos grafos. É uma introdução, depois quem quiser pode estudar um pouco mais, mas é mais uma área dentro da matemática muito interessante e que saiu exatamente de um problema, não é verdade, senhora Márcia? Sim. Então, nós temos as matrizes, né, já estudadas por vocês, muitas aplicações com tabelas na economia, em produções e fábricas, né? E vocês têm nos jogos também as matrizes, né? Conforme a batalha naval, pensem no plano cartesiano, eixo X e eixo Y. Nós temos linhas e colunas que, ao cruzarem, formam um ponto, que vai entrar lá no grafo também. Mas a gente vai se preocupar agora com a matriz. Uma matriz com nome diferente, que é a matriz esparsa, né? Ela é uma matriz utilizada nessas programações de game. Ela também otimiza e gera economia na memória do jogo. Então, é para jogos simples como esse, né? Aqueles jogos que você baixa, às vezes no celular, tem os bem simples, eles funcionam muito bem, não precisa um gráfico muito grande, né? Com a economia usando esparsa. Mas o que seria? Eu tenho as linhas e as colunas. Então, se a gente vai jogar batalha naval, estamos em dupla, eu, professor Tony. Se eu falar ali B4, hein, professor Tony? Acertei teu navio? Qual que é o número? Qual que é a localização? Então, vamos só lembrar a localização aqui. Nós temos as colunas que estão em número aqui, né? As colunas. Sim. E as linhas que estão em letra. Então, qual é a tua coluna que se chutou, Márcia? B4. B4. Opa, acertou o submarino. Nesse caso, acertou. Para nós, no conceito que a gente falou nos vídeos anteriores, seria um verdadeiro. Agora, se eu vou chutar lá, vou dizer, digamos agora que eu pegasse lá o D6. O que eu localizaria em D6, Márcia? Água. Água. Se a água não acertei nada, então é falso, então, portanto, seria 0. Não vamos mais falar, Márcia, senão a gente conta as questões. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as questões do laboratório, mas é esse o conceito. Então, se você acertou, é verdadeiro, é 1, né? Nesse caso. Se é água, 0. E como a senhora Márcia falou, esse é um game muito simples, né? A gente chama do game da época da nossa época, dos nossos avós, né? Que era para os games em papel, né? Em tabuleiro. Mas os jogos cada vez estão indo mais espetaculares e eles se utilizam muito desses conceitos de matrizes, de grafos, de inteligência artificial e assim por diante. Por isso, são extremamente importantes. Então, vamos lá para frente, Márcia. Aqui nós temos um gráfico interessante, né? Só comentando um pouco anterior, são jogos de tabuleiro, que nem o xadrez também, eles utilizam a mesma situação da matriz esparsa. Mas agora, a gente podia usar um tabuleiro, a gente poderia fazer todo ele também a representação em grafos, porque, por exemplo, quando a gente fala do peão, como que o peão só pode ir para frente, então ele só tem um caminho. Agora, se a gente fala do cavalo, o que ele pode fazer? É um L, né? O caminho dele, que seria a nossa aresta, seria em L, o ponto de saída e o ponto de chegada. Então, a gente também poderia, esse jogo de tabuleiro, também representar. Mas vamos agora para este problema que nós vamos resolver juntos, não é verdade, professora Márcia? Sim. Vamos lá. Então, qual que é o nosso objetivo aqui, Márcia? Então, qual é o menor caminho do vértice 0 ao vértice 4? Mas tem que prestar atenção que cada caminho do 0 até o 4, sempre a gente quer pegar o caminho mais curto, né? Do 0 ao 4. Ou mais barato, né? Ou mais barato, no nosso caso aqui. Porque a ideia desse caminho aqui é mais ou menos como aquela ideia que a gente conversou lá do mapa, né? Os caminhos que eu vou gastar menos. Por exemplo, se eu for direto aqui, de 0 para 10, 0 para o 4, eu vou ter um custo de 10 aqui no nosso jogo. E o custo, na verdade, a ideia é o quê? Eu conseguir o menor custo possível. Então, nesse custo aqui é 10. É mais ou menos, acontece também, né, Márcia, que eu sei que a senhora Márcia adora viajar,
que quando a gente pega um voo direto, normalmente é mais caro. Se eu pego literalmente um pinga-pinga, eu pago mais barato exatamente pelo inconveniente de fazer isso. Então, veja, se eu for de 0 até 10, de 0 a 4 direto, eu consigo. Mas eu vou gastar 10. Eu quero gastar menos, o menor valor possível. Qual seria uma outra solução? Vamos lá. Eu poderia vir aqui, ó, do 0 e para o 3, porque eu tenho uma ligação aqui. Do 0 para o 3, qual é o custo? 3. E daí do 3 eu chegar no 4. Somando os dois custos aqui, eu tive 9. Menor que o valor do peso que eu teria de 10. Então aí já achamos um caminho mais barato. Mas ainda não é o melhor caminho. Vamos ver uma outra ligação que a gente poderia fazer aqui. Por exemplo, aqui, ó, entre o 0 e 1, que o custo é 1, depois entre 1 e 5, entre 1 e 2, que o custo é 5, depois deu 6, só que eu não posso ir do 2 para o 3, porque eu não tenho a ligação aqui entre o 2 e o 3. Eu teria que ir daqui para cá. Então, 1 mais 5 dá 6, mais 1 daqui dá 7. Opa, já baixamos o custo. Vamos para 10, agora a gente caiu para o 9 e agora a gente chegou em 7. Mas será que tem uma solução melhor ainda, professora Márcia? O que você acha? É esse o desafio de vocês. Olha, vamos ver ali, ó. Já fiz do 0 para o 1, fiz do 0 para o 3 e do 0 para o 4. Eu sei que do 0 para o 4 não foi muito bom, nem do 0 para o 3. Mas eu pensei, vamos retornar do 0 para o 3. Eu gasto 3. E do 3 para o 2, vai para o 2. Já vai dar 5. E do 2 para o 4, é 6, gente. Consegui baixar ainda. O mínimo. Conseguiu melhor, ó. Conseguimos um custo menor, porque hoje em dia a sociedade, principalmente em transporte, nesse momento que nós estamos comprando muito coisas que vêm de muito longe, vêm da China, e que eles têm que fazer um caminho onde o custo vai ser menor. A ideia é exatamente usando essa ideia de grafos aí, que a gente pode fazer a menor caminho, que a gente chama caminhos mínimos. Não quer dizer o menor distância, e sim o menor custo nesse caso. Ô, Tony, eu lembrei, sabe do quê? Quando eu era adolescente, que eu queria ir daqui para o outro lado da cidade, né, do meu bairro. Eu teria que gastar uma passagem de ônibus até o centro, ali na Praça Tiradentes, aí pagar uma outra passagem para o outro lado da cidade. Aí eu fazia o quê? Pegava, ia conectando aos terminais. Ia Márcia, está entregando a idade, Márcia. Está entregando a idade que não tinha nem integração do transporte. Está entregando a idade, Márcia. Os tubos do ligeirinho, né? Gastava uma passagem só. A galera nem sabia que existia antes disso, gente. Que a gente tinha que pagar mais do que uma passagem para andar dentro de Curitiba. Mas existia. Não faz tanto tempo assim, mas faz bastante tempo, Márcia. Ontem. Mas foi ontem, mas tranquilo. Tudo uma questão de a gente se acostumar. Bem, agora nós vamos comentar aqui, ó, as questões. Como nós estávamos falando lá anteriormente, ó. Então, ali está o nosso Forms, que vocês vão responder. Aqui a primeira questão é baseado lá no segundo vídeo que a gente falou, né? No segundo vídeo, né? Que você vai ver o que está o dado aqui, qualquer coisa retorna. A vantagem das nossas práticas assíncronas é que você pode voltar no vídeo caso tenha alguma dúvida, para vocês poderem responder essa questão. Só tem uma alternativa correta, ok? É uma dessas alternativas aqui. Quem está no celular, gente, que às vezes está difícil de ver essa imagem, amplia ali para não errar, tá? Porque como só tem 0 e 1, é muito fácil errar. Aqui, essa questão 2 é muito parecida com essa questão que a gente acabou de resolver, não é, professora Márcia? Qual que é o menor custo ali da figura que nós vamos ter ali para resolver, tá? Essa 3 aqui também é parecida com a ideia que a gente trabalhou no segundo vídeo e também agora, então já vai dar uma boa ideia para vocês com essa questão. A do que a gente primeira questão é do mapa.
Antônio, a primeira questão é do mapa. Exatamente. Do mapa. Essa questão 4 que a gente comentou agora sobre o jogo da batalha naval, então você vai ver qual é a resposta também da matriz esparsa aqui, que vai fazer exatamente aonde que vai dar verdadeiro para cada um dos três. Aqui, na verdade, a gente simplificou aqui, né? No caso da batalha naval, a gente tem muito mais navios ali e corpos que a gente utiliza. Aqui só foi colocado 3 exatamente para facilitar, né? Por exemplo, a gente pegar o submarino, só para exemplificar, para atingir o submarino tem que pegar os 3 aqui, né? Não é só um quadrinho, são os 3. E daí nós temos a questão parecida, mas não é igual, que a gente acabou de resolver com vocês ali, que a gente achou o custo mínimo, que é exatamente 6. Nesse daqui eu não sei quanto que é o resultado, não lembro, professora Márcia. Eles vão ter que resolver e mandar para a gente poder resolver. Aqui nós temos mais uma questãozinha, quer comentar essa, professora Márcia? Sim, aqui é uma questão bem interessante, que é aquela situação que eu já comentei no vídeo. Eu vou telefonar para o professor Tony para poder saber o telefone de alguém, né? Mas eu não tenho dessa pessoa. Eu vou entrando em contato, nesse caso ali, é um reencontro, né? Dos colegas, né? De turma, depois de alguns anos, eles querem se reencontrar, mas alguns têm, a pessoa que está contactando, ela não tem o telefone de todo mundo. Então, ele vai ter que fazer esse caminho, né, até chegar na última pessoa. Então, tem que ver, vai e volta. Vocês vão ter que fazer um esquema, né, lógico ali, e vocês, na verdade, têm a opção de fazer por grafo. Então, vai ter que ver qual que é o mínimo de telefonemas que eu tenho que dar para chegar naquela pessoa no meu objetivo. Então, eu tenho que fazer quantos telefonemas? 2, 3, 4, 5. Então, vocês vão ter que solucionar. Depois, vocês vão ter que representar um grafo, porque você vai ver, eu tenho o telefone do Tony tem o telefone meu, mas eu, como eu falei, não tinha o telefone da Maria Luísa, então eu ligo para o Tony, uma flecha de vai e volta, e ele tem o telefone da Maria Luísa, mas eu não tenho, então eu não posso fazer uma ligação para ela direto. Então, vocês vão ter que fazer o grafo depois, fotografar e anexar. Vocês podem também fazer lá, eu gosto muito do Paint, né? Eu faço as flechinhas ali, desenho e salva a imagem. Não esqueçam de colocar na imagem o nome de vocês. E anexam ali. É uma questão da avaliação que a gente vai verificar no final. Aproveitando aqui, só olhando aqui o Beto aqui na tabela, o Beto não tem o telefone do Aldo, então tá 0, O Beto tem o telefone dele mesmo, né? Ele tem o telefone dele mesmo. O Beto não tem o telefone do Carlos, por isso é 0 aqui. O Beto não tem o telefone do Dino e o Beto não tem o telefone do Enio. Então, só para vocês verem a localização. Vocês vão depois pegar isto e vão transformar. Tem que colocar os nós e as ligações das flechinhas. A professora Márcia colocou ali para vocês. Vocês podem fazer no papel, sem nenhum problema, usando a flechinha, a ligação que tem, né? Se um tem o telefone do outro, quer dizer, a flechinha é dupla, é dos dois lados. Você pode fazer no papel, ou pode fazer no Paint ali, se você quiser. Só não esquecer de, no papel, escrever o seu nome e turma, ou no Paint mesmo, você colocar lá, digitar o teu nome e turma, para você fazer um print da tela ou foto, vocês escolhem, e vão anexar aqui. Lembrando, tem que ser arquivo foto, tá bom, gente? E tem um limite máximo ali de tamanho também para vocês mandarem, tá bom, gente? Não precisa ser uma qualidade altíssima, mas também que dê para enxergar, obviamente, né? Mais alguma coisa, professora Márcia, para a gente... Mas quantos nomes tem ali na tabela? Conta ali para mim. Nós temos o Aldo, o Beto, o Carlos, o Dino e o Enio. Então, portanto, nós temos 5 pessoas. São 5 nós que vocês vão ter que fazer ali, tá? Essa dica ali para vocês fazerem. Aí o vai e volta, vocês têm que cuidar ali, prestando atenção na tabela. Se ele tem ligação, aparece 1. Se não tem, é 0. Daí você não faz a flechinha lá. Se vai e volta, lembra, flechinha para um lado e flechinha para o outro também, tá bom?
Então, acho que é isso, né, professor Tony? É isso. Então, vamos dar um tchau para a galera, esperando da próxima vez a gente, provavelmente ainda à distância, mas até a outra próxima, nossa última prática deste ano. Até.